Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliane Sartori e eu trabalho com gastronomia funcional. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre um assunto super presente no nosso dia a dia, os açúcares. Vamos lá? Para começar as séries de vídeo de 2021, eu vim aqui falar um pouquinho com você sobre os tipos de açúcares que a gente encontra no mercado e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Basicamente, eu vou falar de 4 tipos: os açúcares em pó, os melados ou xaropes, as frutas e também os adoçantes. Sobre os açúcares em pó, eles são super versáteis, a gente consegue utilizar em várias preparações. Claro, a gente tem que ter alguns cuidados. Na gastronomia funcional, a gente não utiliza o açúcar branco, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, o impalpável e o açúcar gelado. Esses açúcares, eles passam por um processo de refinamento muito grande. Eles perdem todas as propriedades, as minerais, fibras, eles perdem praticamente todas essas propriedades. Além disso, eles utilizam produtos químicos para esse refinamento, que não é nada legal para o nosso corpo, né? Outra coisa interessante é que o açúcar gelado, que é aquele que é utilizado nos donuts, por exemplo, ele vai uma quantidade também de gordura vegetal, então também não é legal, né? Agora, o que a gente usa bastante na gastronomia funcional é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é um açúcar super bruto, né, proveniente da cana-de-açúcar. Ele passa praticamente por nenhum processo químico, né, só o de moagem. E ele pode ser substituto em várias preparações do açúcar branco. Inclusive ele faz aquele caramelo, né, para as preparações doces, porém ele tem um sabor mais forte, ele também tem uma cor mais forte. Então, às vezes, para alguma preparação de um bolo, que a gente não queira que fique mais escuro de um doce, né, ele não é tão interessante. Já o açúcar demerara, ele passa por um pouco mais de processo de refinamento, né? Mas menos que o açúcar branco. Então, quando a gente precisa substituir o açúcar branco, principalmente na confeitaria, que quer uma cor mais clara, ele é uma boa opção. Outra opção muito legal que a gente adora é o açúcar de coco. Ele também é um açúcar mais bruto, né? Mas ele possui a inulina, que é uma fibra pré-biótica. Então ele é muito legal e ele possui um índice glicêmico super baixo. A desvantagem dele é que ele é um pouco mais caro, né, pra gente utilizar no dia a dia. E o sabor dele é mais suave que o mascavo, então é uma opção bem legal também. Existem algumas outras opções que estão começando a aparecer, que é o açúcar de maçã e o açúcar de tâmaras, mas ainda são difíceis da gente encontrar no mercado a um custo legal. Agora, passando para os xaropes e melados, eles são opções legais para algumas preparações. Eles não dão aquela estrutura necessária, né, na preparação, mas eles dão brilho. Então, ele é bem legal para quando a gente quer fazer uma preparação que tenha um pouco mais de brilho. Na gastronomia funcional, nós não utilizamos a glucose de milho e o açúcar invertido. A glucose de milho, ela possui muita frutose e, além disso, ela pode aumentar a gordura no nosso fígado. Já o açúcar invertido, ele é um açúcar super refinado, então ele tem um índice glicêmico altíssimo. Então a gente absorve muito fácil, aumentando o nível de açúcar no nosso sangue muito rápido, né? Então, e os dois não têm propriedades, eles não têm minerais e vitaminas pra gente, então não são opções legais. O melado de cana é uma ótima opção dentro dos xaropes e néctares, né?
O melado de cana, ele possui antioxidantes, possui vitaminas e minerais. Ele tem um custo também mais acessível, porém ele tem um sabor e uma coloração mais forte. Já o mel possui vitamina C, tem ação antimicrobiana, porém a gente tem que lembrar que para preparações veganas ele não deve ser utilizado, né? Também ele tem um custo super acessível, né? Então é uma opção legal também. Temos também o agave, que o agave ele possui fibras prebióticas, ele também tem uma cor e um sabor mais suave, né? Tem um índice glicêmico super baixo e ele tem um custo um pouco mais elevado, tá? Ele tem uma quantidade de frutose mais elevada também, em comparação aos outros. Então ele não deve ser utilizado assim em excesso. E uma curiosidade é que ele é feito da mesma planta da tequila. E também nós temos a opção do néctar de coco, que é uma opção bem legal, né? Que assim como o açúcar de coco, ele possui a inulina, que é uma fibra prebiótica. Ele também tem baixo índice glicêmico e ele tem também baixa frutose. Então é uma opção bem legal, porém ainda com um custo mais elevado. Já sobre as frutas, a gente pode falar sobre as frutas secas e as frutas frescas. As frutas secas mais utilizadas para adoçar preparações são as tâmaras, damasco, uva passa e até mesmo a banana passa. Eles possuem compostos antioxidantes, possuem fibras e minerais. Porém, para fazer a conservação dessas frutas secas, muitas vezes são utilizados o dióxido de enxofre. Para quem tem asma, não é indicado o consumo muito frequente, porque pode acelerar, né, ou desencadear uma crise. A sugestão é sempre deixar de molho antes de utilizar na preparação para diminuir um pouco desse composto. Já as frutas frescas, a gente pode utilizar a banana, a maçã, as frutas vermelhas, o abacaxi, a manga. Elas são ricas, né, em fibras, em vitaminas, minerais, em carboidratos complexos, né? E eles são legais para a gente usar. A banana e a maçã, né, bastante utilizada em bolos. Também banana, manga a gente pode utilizar para fazer a base de sorvetes. Também podemos utilizar para fazer geleias, né? E assim a gente diminui um pouco a quantidade de açúcar das preparações. E o nosso último item, então, são os adoçantes. Os adoçantes, eles são considerados não nutritivos, porque eles não têm capacidade energética para o nosso corpo. E na gastronomia funcional, nós não utilizamos alguns adoçantes, como a sucralose, o aspartame, o ciclamato, entre outros. Eles são considerados prejudiciais para a nossa saúde. Tem alguns estudos que mostram que eles são até ligados a alguns tipos de doenças crônicas, né? Então a gente tem como opção a estévia, que é um adoçante natural, ele é proveniente de uma planta, né? Ele tem um poder adoçante bem alto, 300 vezes mais do que o açúcar, então a gente tem que dosar a quantidade. Ele tem um índice glicêmico 0, né? E a única questão dele é o sabor, né? Ele tem um sabor característico que às vezes pode deixar presente na preparação. Outra opção que temos, então, é o xilitol, né? Que ele basicamente é proveniente do milho. Também tem um índice glicêmico baixo, né?
ele adoça, a quantidade é semelhante ao açúcar branco. E a desvantagem dele é que ele tem um poder laxativo, ele pode provocar distensão abdominal e gases. Então, a dose máxima recomendada por dia são de 50 gramas, mas isso dividido entre todo o nosso dia, né? Não numa dose única. Então, a gente tem que ter cuidado até quando a gente vai fazer preparações, tipo um bolo, né? Que leva um pouco mais de açúcar. Outra opção, então, é o eritritol, que é muito semelhante, né? Também é o xilitol, porém ele tem um poder menos laxativo, né? Então ele é um pouco melhor. Ele também tem um poder de adoçar de 60% do açúcar, né? Então também é uma opção legal. Ele tem baixo carboidrato, então também é legal para os diabéticos, é uma boa opção. Estes dois, o xilitol e o eritritol, então para quem tem a síndrome do intestino irritável é bom a gente cuidar bastante, né? Os dois têm essa quantidade de no máximo 50 gramas ao dia, dividido entre as refeições. Normalmente na gastronomia a gente não utiliza toda essa proporção, a gente utiliza 2 tipos de açúcares ou mistura com uma fruta, né, para não utilizar tanto ele. E eles também têm um custo um pouco mais elevado, né? Então, a minha dica de hoje agora que você conhece os tipos dos açúcares e as vantagens e desvantagens deles, que você varie no seu dia a dia, varie nas preparações, tente fazer um mix deles, né? Utilizar um pouco de fruta, um pouco de açúcar, utilizar bastante, a gente chama de compensadores dietéticos, né? Que seriam, por exemplo, as fibras, os carboidratos complexos, as especiarias, que elas presentes nas nossas preparações que vão mais açúcar, a gente faz com que o nosso corpo absorva mais lentamente o açúcar. Então é uma estratégia que a gente utiliza. E aos poucos sempre tentar diminuir a quantidade de açúcar, né? E sentindo mais o gosto dos demais ingredientes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de 2021. Lembrando que toda semana aqui, terça-feira, sempre tem um vídeo novo. Se tu ainda não é inscrito aqui no meu canal, te inscreve, ativa as notificações para sempre ser lembrado, né? Aqui sempre vai ter dicas e receitas da gastronomia funcional. E já deixa o teu like aqui e eu te espero na próxima semana. Um beijo!